Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Então, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho importantíssimo, tá? Que a gente pouco fala, que é a inteligência emocional, tá? E o que que acontece? Por que que a gente, e a grande maioria das pessoas, não tem inteligência emocional? Porque como a gente precisa formar nossa inteligência racional, né? Se eu fosse separar as duas coisas, a gente vai para a escola, né? E a gente aprende lá conteúdos que depois e a resolver problemas que depois vão lá gerar, fazer com que a gente desenvolva uma certa coisa que a gente chama de inteligência, tá? O que que acontece? O teste de QI, por exemplo, ele é feito para avaliar a capacidade das pessoas de resolver problemas complexos, tá? E o que que acontece? Esse processo, ele se dá muito com base aqui nesse neocórtex aqui, por isso que eu já falei isso num vídeo, né, por que que o QI está caindo, né, os dos filhos pela primeira vez é inferior ao dos pais. E isso tem a ver com a baixa estimulação dessa grande evolução que teve no cérebro humano, que foi o neocórtex, né, que é o que dizem que é o que foi que determinou, né, a nossa o ser humano ser o ser humano, né? E aí o que que acontece? A gente com essa projeção a gente está perdendo. Agora, por que está gerando tudo isso, né? E por que que a gente não está conseguindo trabalhar essa parte? É porque a gente não está mais conseguindo lidar com a parte básica nossa, que é a nossa parte emocional, tá? E por que que eu digo básica nossa? Porque se a gente for pegar a nossa anatomia cerebral, as emoções, né, elas ficam e elas são geradas a partir da amígdala, né? E a amígdala tá lá no meio do cérebro, tá? Ela faz parte, se o neocórtex é a parte mais recente, né, do cérebro, tá? Que vão dizer que é essa parte que fez a gente ter o salto evolutivo e se diferenciar dos demais. As emoções, elas são armazenadas na amígdala, que é o nosso cérebro primitivo, que é o que alguns vão chamar de reptiliano, que é porque ele é o mais antigo de todos, né? Ou seja, faz parte de tudo a emoção, entende? Então, por isso que eu digo que é um dos fatores básicos do ser humano, porque ele está lá dentro. É só olhar a fisiologia. Se tu acreditar na evolução, tu vai entender que é uma das coisas mais básicas. Por quê? Porque sempre acompanhou os animais. Se tu acreditar na criação, tu vai ter que entender que ela estando lá no ponto mais central é porque uma das partes mais é uma das partes principais. Porque se tu for ver como é que está composto, ela é uma das partes do cérebro que tem maior projeção de circuitos nervosos, a amígdala. Não é à toa que quando a gente sente emoções, né, principalmente as emoções primárias, aí o corpo todo sente, porque ele está ligado lá dentro. Então, se a gente for falar de medo, o medo ele faz não só ele faz o corpo todo reagir, né, como ele vai gerar neurotransmissores, né, como o cortisol, enfim, outras coisas que vão gerar hormônios e vai inundar o corpo, ou seja, é uma reação que o corpo todo é afetado, ou seja, a emoção, ela afeta o corpo todo para te ver a importância que ela tem na nossa vida. E a gente não tem educação nenhuma sobre isso. A gente nem dá bola para isso, né? A gente aprendeu a dizer, deixa a emoção de lado, seja racional. Porém, o que que acontece? E eu vou dizer que é cientificamente comprovado, não é minha opinião, é que não existe tomada de decisão sem emoção. Todas as nossas tomadas de decisões são uma mistura de razão com emoção. Algumas vezes a gente pode ter mais força na razão e outras na emoção. Porém, se eu for dizer, 99% das nossas tomadas de decisão, elas vão ser mais fortes e emocionais. Só aquelas tomadas de decisão que a gente para racionalizar e filtra e projeta e pensa, essas vão ter um pouco mais de força racional. Porém, a emoção vai estar lá dentro. Tanto que
Se tu for parar para ver na tua vida, em vários momentos ou em alguns momentos, né? Eu também tô falando isso por experiência própria, também acontece que eu sei racionalmente que eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não tomo aquela decisão. Porque eu não consigo tomar, ou enfim, ou a gente vai dizer, não, eu tomei porque eu queria, não, tava achando desculpa para fugir. Então, a parte importante é, eu não tomei a decisão que eu racionalmente sabia que tinha que tomar. Isso por quê? Porque a emoção está no controle. Isso por quê? Porque ela está lá dentro e ela tem mais força. E o que, que é essa parte que a gente tem que educar, né? A gente tem que ter inteligência emocional, então a gente precisa, para ter inteligência emocional, né, fazer uma formação de inteligência emocional, é educação emocional. Ah, como é que eu educo emocionalmente? Primeira coisa é conversando sobre isso, começando pelo básico. O que, que é, quando tu vai entender lá, a gente vai aprender a escrever, o que, que é a letra A? Esses tracinhos assim é a letra A. O que, que é isso? Tararara, né? O que, que é um círculo? Mesma coisa. O que é raiva? O que é alegria? Tudo isso a gente tem que começar a dar nome. Porque às vezes tu não sabe dar nome. Não sabe dar nome para as emoções. Eu sou um disso, eu por muito tempo reprimi minhas emoções, depois comecei a fazer terapia, comecei a entender e perceber isso, eu tô falando isso com causa própria, tá? Não é teórico. Eu comecei a ver que eu tinha no meu espectro de emoções, sei lá, 4, 5 emoções. Na verdade a gente tem um monte, a gente tem as básicas ali, mas tem um monte. E tu começa a dar nome, tu começa a identificar, tá, então isso não era raiva, isso é outra coisa. E aí tu começa, a partir disso, ver que tu tem um monte de emoções ali no meio e começa a entender cada uma delas. Começa a entender como cada uma delas afeta. E aí tu começa também a entender quais são os gatilhos que despertam aquelas emoções. E aí quais são as consequências. Qual que é o rastro? O que, que gera um, o que, que gera outro? Entende? E tu começa a trabalhar isso. O que, que acontece? Fazendo isso depois de velho, tu vai ter um pouco mais de trabalho, ou bem mais trabalho. Então quem é pai, mãe, está educando uma criança, pode fazer isso e dar um. Olha, em vez de. Eu te digo assim, ó, os pais estão muito preocupados com. Da educação, de colégio, papapá, só que assim, relacionamentos amorosos, pessoais e profissionais, na grande maioria deles, eles acabam por questões comportamentais e não por questões técnicas. Tá? E os comportamentos, eles têm base na emoção, ou seja, acabam por questões emocionais e não racionais. Eu sei que eu amo a pessoa tal, mas o meu comportamento não demonstra que eu amo ela. Os relacionamentos acabam por comportamento. No trabalho, as empresas demitem as pessoas por comportamento. Eu tenho pessoa muito boa técnica, eu sei que técnica eu ensino, mas comportamento é muito mais difícil. Então, se eu sou pai ou mãe, eu teria que estar muito mais preocupado em desenvolver a inteligência emocional do que a inteligência racional. As duas são importantes, tá? Não estou dizendo para não educar racionalmente. Não, estou querendo dizer que, ó, isso aqui, a parte emocional, foi por muito tempo reprimida, tá? Mas meu pai não me educou. Beleza. Por quê? Porque ele não te educou? Porque ele também não recebeu uma educação. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Agora, a tua obrigação assistindo esse vídeo aqui é romper com essa barreira. E a gente vem para essa vida para isso, para fazer rompimentos, quebrar padrões, começar novos padrões. Então é nossa responsabilidade isso. E nessa parte emocional é isso. Eu tô aqui para romper padrão. Os meus filhos, quanto a esse ponto, eu consegui alterar. A gente falar sobre as emoções. Então o que acontece? Os pais têm que falar sobre as emoções com os filhos. Não é besteira. Não é besteira falar com um filho homem sobre emoções. Não é frescura da mulher, da filha mulher sentir emoções. Isso é do ser humano. E quanto mais aquela criança entender o que está sentindo, dar nome para aquilo, tu conseguir explicar, ela vai conseguir armazenar isso de uma memória interessante, para uma memória saudável, que vai ajudar ela no futuro a ter inteligência emocional. Tá? Por quê?
uma das questões, a amígdala, uma das coisas que tem, ela tem a memória emotiva. Ou seja, memórias com muitas emoções, segundo os neurocientistas, elas ficam armazenadas na amígdala, tá? Então, olha a importância que a gente tem que dar para isso. E olha a importância que a gente tem de, se eu sou pai e mãe, do que eu tenho que fazer para meus filhos, do que eu tenho que cuidar, e eu, sendo adulto, adolescente, o que for, eu tenho a minha vida agora, como é que eu tenho que me trabalhar, tá? Então, a inteligência emocional vai entender. Eu vou dizer algumas coisas que eu já digo aqui, que é o quê? Primeira coisa, a gente tem que entender que as emoções, elas são parte do ser humano. Então, nós não temos que reprimir nenhuma delas. Todas elas têm que vir. E aí eu sou contra uma parte de um entendimento do que se chama psicologia positiva, que às vezes tem uma leitura errada aí, tá? Eu não sou um grande estudioso da psicologia positiva, mas muita gente que eu escuto falando dela fala isso que eu vou dizer agora, que para mim é errado, e eu não acredito que os psicólogos tenham feito isso, né? Que é o quê? É tu reprimir, tu não sentir raiva. Ah, não sinta coisas ruins. Não, tu sente. E tu tem que dizer, ó, tive raiva agora. Mas tu entende, e parte da tua inteligência é entender que essa raiva ela vai passar. E que ela veio. Mas ela não vai te induzir a fazer. Tu não vai transmitir essa raiva para o mundo exterior. Tu vai entender que ela veio, tu vai entender que ela faz parte porque teve um gatilho que despertou, e que ela vai passar. Vai vir uma outra emoção depois. E tu não vai fazer nada com ela. O grande problema é que a gente vem, ela tá lá armazenada de um jeito que a gente não sabe o que fazer e a gente reage, né? Ou a gente reprime, né? Que é o que eu tô falando, que é uma que não se pode fazer. A emoção reprimida, ela vai gerar algum problema para ti, tá? Então, uma das coisas importantes, a gente tem que entender que as emoções passam e elas vêm, elas são mais fortes da nossa parte racional. Ah, não vou sentir emoção, não existe. É do nosso processo orgânico do humano, tá? Então, uma das partes da inteligência emocional é essa, entender que as emoções estão ali acontecendo. A gente entender o que a gente faz com essas emoções, qual que é o melhor uso dessas emoções. Então, tem gente que tem raiva e consegue canalizar para coisa boa. Então, ela não é ruim. A emoção por si só, ela não é boa nem ruim, tá? Mas o que acontece? Como a gente não dá nome, a gente começa a confundir as coisas e aí a gente acaba tendo essas memórias emotivas registradas de formas erradas. E aí isso aí nos impede, às vezes, quando a gente tem daqui a pouco uma emoção que poderia ser que poderia nos potencializar, só que daqui a pouco ela tá lá interpretada como medo, e medo nos trava, né? Ou o medo tem as duas questões, né? Ou ele faz a gente fugir, né? Travar é uma das formas, não reagir, né? Ou reagir. Então, se a gente está ali, ela está armazenada errada, ela pode ser um problema pro resto da tua vida, alguma situação que te gera aquela emoção, porque tu não soube trabalhar ela. Então, olha a importância disso. A gente pode ser o ser humano mais inteligente do mundo, e é só tu ver pessoas geniais morreram sozinhas, tinham problemas de relacionamento, não paravam em nenhum lugar. Por quê? Porque as emoções, eles não sabiam lidar com as emoções. Então, inteligência aqui, ó, racional, QI, não tem nada a ver com inteligência emocional. E o que faz as pessoas se vincular, viver em sociedade, crescer, se sentir bem, tem muito a ver com a inteligência emocional. Eu tentei dar um apanhado geral aqui para você ter uma ideia disso. Você pode buscar. Eu, particularmente, como eu disse, assim, eu sou um que comecei a aprender tarde isso. E comecei a trabalhar tarde, ainda trabalho muito em mim. E por isso que eu trago nos meus cursos, né, nas imersões que eu dou, né, isso. E por isso também que eu trabalho com desenvolvimento humano, porque eu acho que é fundamental a gente trabalhar e se entender melhor, né? Os cursos que eu dou é para isso, para a gente se entender melhor, para a gente parar para pensar nessas coisas, que são as coisas que importam. A gente hoje nessa sociedade vê muita perfumaria e vê muita coisa que não importa nada. Não é o que vai gerar resultado na tua vida. Se tu tiver com uma inteligência emocional alta, e tu pode ter uma inteligência racional aí, vou chamar assim, que aí não muito alta, tu vai muito longe na vida.
vai ter uma vida muito boa. Só que a gente não dá bola para essa inteligência emocional. A gente não foi educado, não se fala sobre isso, não se dá valor sobre isso, né? Enfim. Então fica esse meu recado aí para te pensar sobre isso. E eu quero que tu me diga o que tu achou disso. Tô falando alguma besteira? Tu já parou para pensar nisso? Alguém te educou emocionalmente? Tu viu alguém como é que era isso tudo? Tu acha que tá na hora de tu começar esse trabalho? Ou não, é besteira? Me fala aí, eu quero saber de verdade. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo aí. Espero que tenha sido legal. Se tu achou legal, dá uma curtida. Se tu acha que pode ser interessante para alguém, compartilha. Vai ser legal a gente trocar aqui e conseguir transmitindo mais coisas que façam as pessoas parar para pensar e a gente parar para construir uma sociedade melhor. Porque a sociedade melhor ela só é construída quando eu melhoro. Se eu melhoro, eu consigo evoluir um pouquinho e a sociedade, por consequência, melhora um pouquinho. A gente muitas vezes, nessa coisa, né, quer que os outros melhorem, os outros melhorem, os outros melhorem, fica falando sociedade, tem que... e a gente não faz a nossa parte. Tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.